Salve tricolor, salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje pré-jogo de São Paulo e Portuguesa que jogam às 18 horas no Morumbi pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Vamos falar tudo sobre esse jogão e espero vocês depois da vinheta. 93 anos e 93 segundos, 3 listras que pintaram o mundo. Eu vejo um filme preto, branco e vermelho. A camisa é só um espelho do que eu trago lá no São Paulo, amado clube brasileiro. São Paulo, a nossa história impõe respeito. São Paulo, quem disse que o amor não tem cor? Pra nós, ele é vermelho, branco e preto. São Paulo, dentre os grandes és o primeiro. São Paulo, a nossa história impõe respeito. São Paulo, quem disse que o amor não tem cor? Pra nós, ele é vermelho, branco e preto. Fala tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo de São Paulo e Portuguesa que jogam hoje pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O tricolor aí que vem de empate contra o Mirassol, a Portuguesa de derrota em casa contra o Red Bull. São Paulo que deve aí vir com um time alternativo devido aí aos desafios da próxima semana, clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, final de Supercopa contra o Palmeiras, enfim, São Paulo aí com uma semana desafiadora, principalmente por conta do nosso técnico novato Thiago Carpini. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana, para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais, @tricolor_fest, @tricolor_fest. Lembrando que o underline é o risquinho lá embaixo e o FAT se escreve FAT, F-A-T, aparecendo aqui embaixo e aqui em cima para vocês. Bom, vamos falar aí, né, sobre esse jogaço aí do São Paulo no Morumbi hoje, né, clássico legal, né, para quem é da minha geração aí, viu alguns São Paulos e Portuguesas aí históricos durante a década de 90, né, começo dos anos 2000 ali, e depois a Portuguesa veio praticamente a extinção aí, hoje um time sem série no Campeonato Brasileiro, jogando somente Campeonato Paulista e Copa Paulista, enfim, time que está buscando a sua recuperação, que tem aí uma torcida até significativa dentro da cidade de São Paulo, pequena, né, mas uma torcida significativa, mas tem ainda um processo grande de reconstrução depois de tudo que fizeram com a Portuguesa. Bom, vamos ver primeiro aí os números, né, de São Paulo e Portuguesa na história. São vários jogos, inclusive, aí é um clássico paulista, né, do século passado, né, como falei aqui, depois do rebaixamento da Luz aí a Série B, a Portuguesa se afundou muito e está tentando esse processo de resgate. Bom, vamos ver aí os números de São Paulo e Portuguesa. Bom, aí na tela para vocês o número dos confrontos entre São Paulo e Portuguesa aí na sua história. São 217 jogos, 103 vitórias do nosso tricolor, 54 vitórias da Portuguesa, 60 empates, né? Como eu falei, aí é um número razoável de jogos entre São Paulo e Portuguesa na história, muito mais aí do século passado, né? A Portuguesa que foi um grande time, aí nós vamos ver já já. Inclusive, passaremos agora a provável escalação da Portuguesa e traremos alguns números aí da história da Portuguesa, que não é, né, de toda pequena como parece hoje. Bora lá ver o provável time da Portuguesa para esse jogo de mais tarde contra o nosso tricolor. Então aí na tela para vocês a Portuguesa de Desportos, é campeão 2 vezes do Campeonato Rio-São Paulo. Para você molecada que não conhece o Campeonato Rio-São Paulo, é um campeonato que reunia os principais times de São Paulo e os principais times do Rio de Janeiro. Se fazia um campeonato, né? Um campeonato bem legal, inclusive, aí, realizado aí na década de 90, começo dos anos 2000, inclusive que revelou o Kaká no time do São Paulo, aí para quem quiser buscar na história. A Portuguesa, além do Rio São Paulo, tem 3 campeonatos paulistas, inclusive um que é muito engraçado, porque o juiz acabou errando a contagem dos pênaltis, estava 3-3, ele acabou encerrando o partido e o título foi dividido entre Portuguesa e Santos. Além disso, também tem um título da Série B, mas a Portuguesa já foi finalista de campeonatos brasileiros, né? Revelou N jogadores aí para o futebol mundial, como Zé Maria, Zé Roberto, né? O Denner, que acabou
falecendo precocemente, aí, que era uma joia do futebol brasileiro, ali nos anos 90, né, começo dos anos 90. Saindo uma série de outros jogadores aí, a Portuguesa, que tem uma história lindíssima, fazia muitas vezes frente aí aos grandes aqui de São Paulo, né? Eu, por exemplo, que tenho 42 anos, a Portuguesa era considerado um clássico, né? Quando se jogava São Paulo e Portuguesa. Hoje não mais por conta de tudo que aconteceu com a Portuguesa. A Portuguesa passa por um momento de reconstrução, como eu disse agora há pouco. Bom, a Portuguesa aí do técnico Dado Cavalcante deve ir a campo hoje, né? Com o goleiro Tomazella aí, o Tomazella que tem uma história lindíssima com seu filhinho, quem não conhece, convido você a conhecer essa história aí de superação do filhinho do Tomazella, que ela é muito bacana. O Daniel Borel aí deve fazer a lateral direita, com a zaga com Quintana, Patrick e Eduardo Diniz na lateral esquerda. Entre os volantes ali, Zé Ricardo e Eduardo e Giovanni Augusto, mesmo que passou pelo Corinthians aí e outros times do futebol brasileiro. Na frente, Felipe Marques jogando pela direita, Vitor Andrade pela esquerda e o centroavante é ele mesmo, conhecido de todos nós, Henrique Dourado, vai fazer aí às vezes de centroavante na provável Portuguesa. Portuguesa, lembrar que a Portuguesa, como eu disse, né, hoje não joga o Campeonato Brasileiro, está sem série no Campeonato Brasileiro, disputou o ano passado 3 competições, o Campeonato Paulista, caiu na primeira fase, brigou até a última rodada ali para não ser rebaixado. A Portuguesa jogou a Taça Independência, para quem tem acompanhado o canal, a Taça Independência é a antiga Taça do Interior, que os times não classificados ali a segunda fase participam da Taça Independência, caiu nas quartas de finais ali também na primeira fase do mata-mata desse campeonato. E jogou a Copa Paulista do ano passado, é um campeonato que compõe ali as principais equipes do interior, do segundo escalão do futebol paulista. A Portuguesa jogou e foi eliminada também nas quartas de finais. A Copa Paulista, inclusive, que dá vaga à Copa do Brasil, vencida pela Portuguesa Santista, que jogará a Copa do Brasil esse ano. Não temos muitas informações da Portuguesa. A Portuguesa também é um time que não tem agenda o ano inteiro, então monta o time para o Campeonato Paulista, depois se desfaz todo, né? Então a gente está entendendo um pouco o jeito de jogar. Pela disposição que a gente viu aqui, é um 4-3-3. Veremos um pouco ali no começo do jogo para entender. Jogadores aí mais conhecidos, Giovanni Augusto e Henrique Dourado, né? Já ali no fim de carreira, jogadores mais veteranos. E aí o resto ali tentando cavar um lugar para jogar Campeonato Brasileiro da Série A e B. Beleza? Vamos ver o nosso tricolor aí, o técnico Thiago Carpini, como ele vem a campo aí para enfrentar a Portuguesa daqui a pouco às 18 horas no Morumbi. Então, na tela aí o nosso tricolor querido, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, em busca aí do Tetra esse ano. Como tem sido aí, né, mencionado na mídia tradicional, o Carpini deve fazer um rodízio aí mirando a próxima semana. O São Paulo, lembra que, como eu no início do vídeo aqui, eu coloquei, o São Paulo tem o clássico contra o Corinthians na próxima terça-feira na Neoquímica Arena e depois viaja a Belo Horizonte para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no próximo domingo às 16 horas, né? É um desafio muito grande para o Carpini, né? Tentar quebrar esse tabu na Neoquímica Arena, depois já disputar um título contra um grande rival. O título por si só não tem muito peso, mas ele passa a ter uma importância muito grande, já que vamos pegar o Palmeiras aí, a arquirrival aqui da capital paulista, num jogo que deve ser bem interessante, né? Voltaremos a ter o estádio dividido depois de anos, uma das poucas oportunidades talvez que teremos aí de ter um clássico paulista com estádio dividido. Espero que saia tudo bem. Infelizmente eu não poderei estar presente, mas gostaria muito, que eu acho que é um estilo de jogo bem interessante. E vamos pegar a equipe preparada, né? O Carpini ainda entendendo um pouco do elenco, o Palmeiras já vindo de uma forma mais consolidada com o trabalho do Abel Ferreira, com pouquíssimas novidades ali no time. Apesar de tudo, não vi nada demais aí nos jogos do Palmeiras por enquanto. Mas vamos falar do São Paulo que deve vir a campo. O Carpini tem implementado um rodízio aí em algumas posições para tentar chegar o mais pronto possível no jogo contra o Palmeiras, né? Muitos veículos aí estão dando, né, cada um dá uma coisa, então a gente tentou trazer aqui, vamos trazer o do GE, que é o que tem mais acertado, mas ainda acho aqui que esse time que está na tela pode ser modificado.
Rafael deve ser o goleiro, aí não tem muita dúvida, né? O Rafael tem que ganhar ritmo de jogo, começo de temporada, aí não deve mexer muita coisa. O Igor Vinícius deve ser o lateral direito, né? Já que na última partida contra o Mirassol, o São Paulo jogou com 3 zagueiros, lembra que jogou Diego Costa, Ferrarese e Alan Franco, então o Igor Vinícius deve voltar aí para jogar contra a Portuguesa. A volta do Arboleda que ainda não jogou nesta temporada, deve estrear hoje, ao lado do Ferrarese. E na lateral esquerda aí existe a possibilidade do Patrick entrar jogando, mas o Wellington também pode ser uma alternativa. Lembrando que o Wellington recusou a primeira proposta de renovação do seu contrato junto ao São Paulo. Isso é uma notícia ruim. São Paulo não tem lateral esquerdo. O Patrick não conseguiu ainda desempenhar um bom futebol no time profissional. É tido como uma joia da base, né? Como a gente sempre fala aqui, jogou em todas as seleções de base, foi para a seleção campeã do mundo, sub-17, tem sido figura constante aí nas convocações, inclusive da seleção pré-olímpica, enfim, não está nessa convocação agora desse pré-olímpico que o Brasil tem disputado, mas é um jogador aí que vira e mexe e está nas convocações da seleção brasileira. Mas no São Paulo, infelizmente, ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol. Espero que esse ano aqui seja a temporada do Patrick e aí sim a gente consiga ter condições de falar que não precisamos de um lateral esquerdo. A priori hoje tem que ser uma das prioridades da diretoria do São Paulo, uma contratação de um lateral esquerdo que venha brigar com o Wellington aí por essa titularidade. Aí, né, tem aí todos os veículos praticamente deram que o Luiz Gustavo deve ir a campo hoje, e aí existe uma dúvida que o Bobadilla pode aparecer junto com o Luiz Gustavo, ou no lugar do Alisson ou no lugar do Pablo Maia. Mas, no GE, eles deram Pablo Maia, Luiz Gustavo e Alisson jogando juntos aí, uma trinca de volantes, aí precisa entender muito como é que o Carpini vai armar esse time. Lembrando que o Carpini tem jogado no 4-2-3-1, jogou assim contra o Santo André o jogo todo. Contra o Mirassol entrou com uma formação ali num 3-5-2, né? Mas na verdade foi um 3-2-3-1 ali, uma disposição muito parecida, só que com o Diego Costa ali cobrindo mais a lateral direita. São Paulo perdeu muito, principalmente na saída de bola, né? Uma partida muito ruim do Diego Costa, do Alan Franco, do Ferrarese. A zaga do São Paulo realmente deixando muito a comprometer aí nesse jogo contra o Mirassol. No meio do jogo, o Carpini colocou o Igor Vinícius, São Paulo voltou naquela formação do 4-2-3-1, inclusive melhorando a partida ali, teve a chance de ganhar o jogo do Mirassol, infelizmente, né? Primeiro pelo erro da arbitragem horroroso, né? Gol do Galo extremamente legal, anulado ainda na formação com 3 zagueiros, e depois o São Paulo conseguiu ter mais domínio de bola que o Mirassol, sofreu menos do que na primeira etapa, na qual o Mirassol teve ali algum volume de jogo em certos momentos do primeiro tempo e algumas oportunidades ali, inclusive uma bela defesa do Rafael na cabeçada do atacante do Mirassol. Mais à frente aí o Nicão, também uma outra novidade, também dado em todos os portais tradicionais aí, o Nicão deve ser titular. O Nicão que entrou bem contra o Mirassol também, fez ali bons 20 minutos. Eu, como já falei aqui até no pós-jogo aqui junto com o Igor aí, a gente falou que tem a característica muito parecida com a do Wellington Rato, talvez até com uma técnica um pouco mais refinada, tem a bola parada, né? Um jogador que bate bem na bola, pode ser útil aí para o São Paulo no decorrer do ano, nesse esquema aí montado pelo Dorival, né? E está sendo ainda utilizado pelo Thiago Carpini. E Luciano Caleri aí deve fazer a frente do tricolor aí contra a Portuguesa. Lembrando também que São Paulo ainda busca um centroavante para disputar essa posição. O Caleri não tem outro jogador. Se você tirar o Caleri e colocar o Juan, a qualidade cai drasticamente, né? Então o Carpini aí deve manter o Caleri como titular para esse jogo, apesar que mesmo nenhum portal dando aí, pode ser uma das novidades também o Caleri sentar no banco, porque o Caleri vai ser extremamente exigido nesses próximos 2 jogos na Neoquímica Arena e no Mineirão contra o Palmeiras, beleza? Vamos ver aí a ficha técnica do jogo de São Paulo e Portuguesa no Morumbi daqui a pouquinho. Na tela para vocês, São Paulo e Portuguesa jogam hoje às 18 horas, sábado,
pela terceira rodada do Campeonato Paulista, primeira fase ainda da competição. Jogo no Morumbis aí, o antigo Morumbi, né? Agora com name rights, o Morumbis aí recebendo a partida de hoje. Será apitada pelo senhor Matheus Delgado Candançan e será auxiliado pelo senhor José Cláudio Rocha Filho no VAR. O jogo passa hoje somente no YouTube, nos canais da Cazé TV e para quem tem o Paulistão Play, beleza? Então fica esperto aí quem for assistir o jogo, para que só vão passar nesses dois lugares. Nem HBO, nem o Globo não comprou os direitos, né? Então Cazé TV aí para mim é o lugar mais fácil para você assistir aí esse jogão de hoje às 18 horas. Vamos trazer também aí a classificação e a rodada inteira aí do Campeonato Paulista. Aí para você a terceira rodada do Campeonato Paulista na tela, que tem a abertura no jogo de hoje entre Red Bull Bragantino e Botafogo, que jogam às 17h15. Jogo que passa aí no streaming do HBO Max e no Paulistão Play. Para quem tem a TNT também na TV a cabo, o jogo passará neste canal, tá bom? O São Paulo joga aí às 18 horas com a Portuguesa, como a gente trouxe, e na sequência aí ainda no sábado o Ituano joga às 8 horas contra o Guarani, jogo que será transmitido pela Cazé TV e Paulistão Play, e o Corinthians enfrenta o São Bernardo, também na HBO Max e no canal TNT, tá bom? Amanhã a Ponte Preta recebe a Inter de Limeira em Campinas, jogo às 16 horas. Na sequência, aí, às 18 horas, Palmeiras e Santos, jogo da televisão, inclusive aí da TV aberta, jogo na Record e no Paulistão Play. Às 19 horas, tem Santo André e Água Santa em Santo André, jogo da Cazé TV e do Paulistão Play. E finalizando aí a rodada na mesma hora que Santo André e Água Santa, Mirassol e Novo Horizontino jogando às 19 horas aí, Cazé TV e Paulistão Play também para vocês. Vamos ver aí como é que tá a classificação do campeonato depois de finalizada também a segunda rodada do Campeonato Paulista. Bom, aí na tela para vocês a classificação do Campeonato Paulista após a segunda rodada e o Santos, hein? Quem diria? O Santos de Carille é o único time 100% na competição, tem 6 pontos e lidera o Grupo A, seguido pela Portuguesa, adversária do São Paulo, que vem de derrota contra o Red Bull Bragantino no Canindé. O Ituano tem a terceira posição aí também com os mesmos 3 pontos, mas tem um saldo negativo de 1 gol. E o grupo tem como último colocado o Santo André, apenas 1 ponto aí. O grupo B é liderado pelo Palmeiras, o Palmeiras que venceu a Inter de Limeira no Allianz Parque no meio dessa semana. Tem 4 pontos, seguidos pelo Água Santa, que perdeu em casa para o Botafogo, tem 3 pontos. E vem na sequência aí com Guarani e Ponte, que estão no mesmo grupo aí. O Derby Campineiro, que pode ser, né? Mas dificilmente os dois vão classificar. Mas imagina só um Derby Campineiro por vaga às semifinais do Campeonato Paulista. Muito difícil com o Palmeiras no grupo. O Palmeiras deve ser o líder desse grupo. E aí vai ter uma briga grande entre Água Santa, Guarani e Ponte Preta no decorrer do campeonato. O grupo C é liderado pelo Red Bull Bragantino, como a gente falou aqui. Venceu a Portuguesa fora de casa no meio da semana, tem 3 pontos. Corinthians também tem os mesmos 3 pontos. O Corinthians foi a Itu e perdeu para o Ituano por 1-0. Vem seguido aí pelo Mirassol, que tem 2 empates, um inclusive contra o São Paulo. E a Inter de Limeira, que ainda não pontuou no campeonato, com 0 pontos. A Inter fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas acabou tomando ali o gol no finzinho com o Rony. O São Paulo lidera o grupo B ao lado do São Bernardo, os dois com 4 gols. O São Paulo exatamente com os mesmos números aí, São Bernardo e São Paulo. Terceiro colocado é o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu o Água Santa na última rodada e perdeu para o Santos na primeira partida. E o Novo Horizontino, que vem de 2 empates aí, fez 2 pontos. O grupo do São Paulo aí bem equilibrado também. Ainda começo de campeonato sem muito como a gente diagnosticar o que vai acontecer. Teremos aí no meio de fevereiro um pouco mais dessa análise. Bom, vamos fazer aqui as considerações finais aí de São Paulo e Portuguesa, que jogam daqui a pouquinho no Morumbis. O importante para o São Paulo aí, né, para a sequência da temporada, o São Paulo tem uma semana extremamente decisiva, com 2 clássicos importantes, na terça contra o Corinthians e na final da Supercopa contra o Palmeiras no próximo domingo. O Carpini vem fazendo um planejamento para esses 2 jogos, né? Tentar
mesclar o máximo possível de jogadores, dar sequência e minutagem para que todos estejam preparados caso seja necessário utilizá-los, principalmente contra o Palmeiras, que vale título, né? E esse título que não tem muita importância, passa a ter uma importância muito grande pelo clássico junto ao arquirrival. Antes disso, tem a visita à Neoquímica Arena, que é um jogo importante para o São Paulo, dado que o São Paulo nunca venceu o Corinthians depois da inauguração do estádio corintiano. Então o São Paulo leva esse peso nas costas de toda vez de jogar na Neoquímica Arena não conseguir ter bons desempenhos. No último jogo talvez levou azar, e principalmente na primeira turno do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo até mereceu vencer o jogo e foi garfado em Itaquera, como acontece muitas vezes. Mas tem que pensar muito no jogo do próximo domingo aí, que é o que vale título e que vai dar a tranquilidade que o Carpini precisa para trabalhar no decorrer do ano. Lembrar que o São Paulo fez um jogo, principalmente um primeiro tempo ruim contra o Mirassol, né? Mas gostei da ousadia do Carpini, como eu disse no vídeo anterior aqui, e na live que a gente fez no pós-jogo sobre Mirassol e São Paulo. Legal que ele está tentando mexer e usar outras formações táticas. Isso mostra aí que ele busca uma versatilidade nesse time, coisa que o time do Dorival não tinha. Mas também mostrou que o São Paulo precisa treinar e muito esse tipo de posicionamento e de formação, porque realmente não funcionou. No segundo tempo, aí sim, com as mudanças feitas ali perto dos 15 minutos, o São Paulo volta a ter domínio do jogo contra o Mirassol. Mereceu vencer o jogo. É importante lembrar que no primeiro tempo talvez não merecesse o empate, mas aí volta, faz um gol logo com 3 minutos, gol legal, anulado pelo VAR de forma medonha, né? Não tinha por que ser anulado. E depois, na sequência, o São Paulo tem um bom volume de jogo ali, perde algumas oportunidades, né? A entrada do Nicão bem, Igor Vinícius, né? Fazendo um bom jogo também. Luciano muito escandaloso, né? Mostrando que é muito mais aparecer para a torcida, principalmente quando ele é ovacionado no estádio, ele entra com o ego inflado e aí é um inferno, né? Esperamos que hoje ele volte a jogar aí, para que o Luciano, a reta final do Luciano de temporada, e o primeiro jogo contra o Santo André, ele foi muito bem, aí é o Luciano que a gente espera. Já contra o Mirassol, um pouco abaixo aí do que ele vinha sendo. Mas São Paulo, no contexto geral aí contra o Mirassol, saiu com saldo positivo, dado que mexeu na configuração tática, tem uma nova cara de jogar. O perde pressiona do Carpini tem funcionado muito bem, é importante ressaltar isso. É uma característica que esse time de São Paulo não tinha, passa a ganhar, também o Ferreirinha é um jogador que dá mais dinâmica para esse time. Alisson e Pablo Maia aparecendo bem, o Rato fazendo boas partidas também, essas duas primeiras partidas aí, ele aparecendo bem para o jogo, um ano promissor aí, vamos esperar aí, ainda precisando de um centroavante e de um lateral esquerdo, principalmente aí por conta dessa negociação com o Wellington não está avançando. É normal a primeira recusa aí, o jogador tem que se valorizar um pouco mais, até porque o São Paulo agora tem uma dependência muito grande, dado que perdeu o Caio Paulista para o Palmeiras. É o único lateral esquerdo que hoje tem realmente no elenco, e aí é normal que ele vai fazer uma pedida maior do que tem sido oferecido, até porque já foi cogitado em alguns times da Europa, O jogador vai fazer aí corpo um pouco mais duro para tentar renovar esse contrato. Então, para o São Paulo é importante que ele vá ao mercado e contrate um lateral esquerdo, até para ver, porque o Patrick não me parece ainda tá pronto. É um trabalho que o Carpini vai ter que fazer aí no decorrer do ano. Beleza? Então, São Paulo e Portuguesa às 18 horas, coladinho aí com o final do jogo, por volta das 8h30, 9 horas, entraremos ao vivo com o pós-jogo de São Paulo e Portuguesa aí na sequência da partida. Não estarei no Morumbi, o meu parceiro Igor Leres do canal Irmandade Tricolor estará por lá. Quem quiser colar na Rua Maldita, ele sempre está lá trocando uma ideia com a galera. E não deixem de seguir aí, @Irmandade Tricolor também, nosso canal parceiro, beleza? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!